Olá, queridas ovelhas de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tudo bem com vocês? Mais um dia que estamos, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque acredito eu que o sacrifício dele não foi em vão, amém? Acredito que o sacrifício dele foi para nos dar vida e vida com abundância. Mais um dia que estamos e eu louvo a Deus por isso, né? Hoje estarei trazendo uma palavra ao qual o Espírito Santo colocou ao meu coração. Mas a palavra de hoje, acredito que muitos, pelo menos na onde eu moro, muitos discordam e outros viram até mesmo a face, né? Para esta palavra, sendo que o que está escrito na Bíblia é santo, sagrado e verdadeiro, porque a Bíblia descreve que a palavra de Deus traz vida, né? A palavra de Deus é a vida. Desde já, gostaria que você deixasse seu like aqui embaixo, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber todas as notificações de quando eu lançar vídeo novo no canal. Amém? Nos ajude a crescer, a crescer este canal, para que mais pessoas possam conhecer do amor de Deus, possam conhecer da disciplina de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, para termos um foco, uma direção, né, nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé. Amém? E nesse dia, eu venho trazer a palavra: a idolatria serve de cegueira na verdade divina. Amém? E antes de começar, vou estar fazendo uma pequena oração para abençoar sua vida, para que Deus possa me usar para falar, que a palavra vá de encontro ao teu coração. Amém? Vamos lá? Senhor, eterno Deus e bendito Pai, eu sei que nada sou sem a Tua presença. Sei que a Tua misericórdia e Teu amor são derramados todas as manhãs sobre as nossas vidas. Viemos nesta manhã Te buscar e Te adorar, Senhor. Aprender sobre Ti e aprender sobre o que o Senhor quer para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, então fala conosco hoje. Usa minha boca, fala ao meu coração. E aqueles que me ouvem através deste vídeo, que o Senhor possa ir de encontro ao coração deles também. Que o Senhor possa fazer morada na vida deles, possa colocar no lugar certo aquilo que está no lugar errado. Aquebranta corações endurecidos, e se preciso for para nos corrigir, então fala, Senhor, da Tua correção para conosco. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti, pois o Senhor é a fonte de vida, é a fonte de que precisamos. Somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse dia, com o tema: a idolatria serve de cegueira na verdade divina, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12, onde diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, todos sabemos de alguma coisa.
O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, ou seja, por coisas que a família já vem fazendo de gerações em gerações, passa coisas de geração para geração, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, ou seja, aqueles que conhecem, aqueles que têm a liberdade que Cristo nos prometeu pelo sangue derramado dele, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, ou seja, aquele que está caminhando agora, aquele que está no começo da caminhada cristã. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Parece não, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Meus irmãos, eu confesso para vocês que no dia que o Espírito Santo me trouxe essa palavra, eu acredito ser uma palavra muito forte, e para nós seres humanos, não falo cristãos que conhecem a verdadeira palavra, mas eu falo para os seres humanos, aqueles que estão tão enraizados em suas vontades idólatras, que falar disso vira até polêmica. Mas é o que a Bíblia está descrevendo. No versículo 1, Paulo nos alerta sobre a idolatria do saber. Talvez tudo o que sabemos hoje em dia, ele diz assim, com efeito, se entregarmos a este saber, ou seja, eu sei muito, aí você olha para o irmão e fala, e você não sabe nada, você é um sem noção. Aquilo que você está fazendo, ou outra ação que você toma, que você é mais do que os outros, é mais do que as outras pessoas, é mais do que teu próximo. Quando você se julga assim, fala com efeito essas coisas, se torna idolatria. Mas olha o que está escrito no último versículo desse versículo 1, na última palavra.
Porém, é o amor que cura. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Porque quando você ama a Deus, você ama o teu próximo. Mesmo você sabendo muito. A Bíblia descreve em Coríntios que se você falasse a língua dos anjos, que se você doasse toda a sua riqueza para os pobres, matasse a fome dos necessitados e tantas coisas, e você tivesse todo o conhecimento do mundo e dos anjos e tudo e tal, mas sem o amor, de nada isso valeria. Então, quando você ama a Deus de tal maneira que você se entrega a conhecer a vontade de Deus, você começa a amar o teu próximo. E não se importa muito com aquele saber que você tem, com aquelas maravilhas, com aquelas riquezas que você tem, para desprezar os outros. Do versículo 2 ao versículo 6, Paulo explica o que foi dito no versículo 1. No versículo 7, Paulo fala sobre a tradição idólatra, ou seja, aquelas coisas que carrega de família em família. Família vem trazendo de geração em geração. Versículo 9 ao versículo 12. Paulo alerta quem ainda incentiva a idolatria. Eu não sou ninguém para te julgar. Mas, irmãos, quando essas coisas são me ditas, quando eu leio, quando Deus fala comigo, eu não fico irado com Deus, mas eu olho para dentro de mim e tento ver o que Deus está querendo me dizer e o que eu tenho feito. E se realmente eu tenho feito, eu busco me corrigir. A idolatria é uma coisa tão séria, que se pararmos para analisar, tudo o que fazemos com frequência e começamos a nos deleitar naquilo que fazemos com frequência, se torna idolatria. O trabalho sem equilíbrio se torna idolatria. Até mesmo você, cristão, que vai ao culto com frequência, todos os dias que tem culto você vai. Mas sai do culto, você é outra pessoa em casa, você é outra pessoa no seu trabalho, você é outra pessoa na rua. Isso já se tornou um ritual, um tipo de ritual idólatra. Você só vai ao culto para cumprir mais um dia e se engana, dizendo que está fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que sim, que você vá ao culto, cultue, louve, tenha comunhão com os irmãos, mas a vontade de Deus e o verdadeiro culto tem que ser constante, dia após dia, mesmo os dias que não tem culto. Você faz o bem para o próximo, você ajuda o próximo, você é simpático, é gentil, você é aquilo que Deus pede para que você seja, tanto internamente quanto externamente.
Olha o que Deus fala em Êxodo, capítulo 23. Vamos lá? Êxodo, capítulo 23, do versículo 32 e 33. Aqui Deus estava advertindo o teu povo para não se misturar com outros povos, porque queria um povo separado, um povo escolhido. Deixa eu só marcar aqui. Olha o que diz: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Ou seja, porque os outros povos tinham em sua mente que havia outros deuses e idolatravam a esses deuses. Então Deus tinha o medo de seu povo casar-se ou fazer aliança com outras nações, outros povos, e esses povos acabar mesclando, misturando a sua adoração para outros deuses. Versículo 33 diz assim: eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Olha o que Deus está nos alertando: que a idolatria é um pecado contra Deus. E é cilada para os nossos próprios pés, para o nosso próprio pescoço. Pense comigo. Nós cristãos temos o costume de orar e buscar a face de Deus, para algumas vezes alcançar um objetivo ou alcançar algo deste mundo ou espiritualmente. E enquanto isso não acontece, continuamos buscando até que aconteça. E quando acontece, por muitas das vezes, não digo todas, mas por muitas das vezes acontece de um jeito sobrenatural. Principalmente para aqueles que estão necessitados daquela coisa que buscamos. Só que, veja bem, aqueles que idolatram algo, ou uma escultura, uma peça de gesso, de madeira, de ouro, por muitas vezes buscam, eu já vi muito acontecer, buscam por curas, buscam por milagres. Passa o tempo e não vem nenhuma resposta. E se frustram e se adoecem mentalmente, espiritualmente. Eu já vi, estou falando do que eu vi. Só que estas mesmas pessoas, quando são apresentadas ao verdadeiro Deus da Bíblia, a adorar somente a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, parece que num piscar de olhos, quando buscamos intensamente a verdadeira vontade de Deus, parece que a cura que necessitávamos acontece. Parece que aquilo que buscávamos por tanto tempo de forma errada, em instantes, quando buscamos de forma certa, com a pessoa certa, acontece em dias,
em meses, em pouco tempo. É Deus se manifestando e te mostrando que não há outro Deus a não ser Ele. Não há outro santo a não ser Ele. Eu sei que muitos vão virar a cara comigo, mas essa é a realidade. Porque estamos idolatrando tantas coisas, dinheiro, trabalho, carros, idolatrando pessoas, fazendo de A ou de B. Nossa, esse é meu ídolo. Nossa, essa é minha ídola. Nossa, isso é o que eu gosto, é o que eu amo. Às vezes está falando até de um objeto material, falando que ama aquilo. Idolatria. E Deus não se agrada disso. E você está perdendo aquilo que é teu por direito no céu, perdendo a tua salvação, perdendo o reino de Deus. Salmos, olha o que diz em Salmos. Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Isso aqui ele está falando de Deus. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou seja, Deus é fiel naquilo que você precisa, naquilo que Ele te promete. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiam. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se, olha o que o salmista está dizendo. Essas pessoas tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. É o que eu acabei de dizer. Por muitas vezes você busca da maneira errada, na pessoa errada, numa coisa errada, e acaba se frustrando, ou seja, você acaba se tornando uma pessoa sem vida, sem esperança, sem expectativa. E torna-se igual a esses ídolos de madeira, de barro, de prata, de ouro, vazio, que não ouve, que não cheira, que não olha, não fala, que não anda, que não apalpa. Se torna vazio, simplesmente um amuleto, um objeto. Isso aqui é o que o salmista está dizendo. É a palavra de Deus. O nosso mundo está tão vazio de amor por causa que idolatram mais as coisas, os bens materiais, os objetos, do que servem e adoram o verdadeiro Deus. Olha o que aconteceu em Hollywood, em outras cidades nos Estados Unidos. Lá não era a casa dos atores, das atrizes, dos galãs de filmes. Idolatraram mais o Oscar, os prêmios Nobéis e algumas coisas do tipo. Idolatraram mais a si mesmo, aos seus carros, aos seus luxos, às suas mansões, do que verdadeiramente adoraram a Deus e ainda zombaram de Deus. E olha o que em seguida aconteceu. Olha o fogo que se multiplicou e devastou várias áreas. Muita gente sem emprego, muita gente sem lar,
Eu não vi, mas talvez algumas pessoas tenham se queimado. Idolatria. Vamos lá? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Do versículo 9 ao versículo 10, onde diz assim: olha aqui, você lembra que eu falei que você está perdendo a tua salvação? Olha o que Paulo diz aos coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: os idólatras não herdarão o reino. Você está perdendo a tua salvação. Tome muito cuidado com isso. Olha o que diz. Eu gostaria que vocês que estão me ouvindo neste vídeo lessem o capítulo 10 de 1 Coríntios inteiro, até o último versículo. E lá tem muitas coisas falando, exemplos da história de Israel. Mas eu vou ler apenas um versículo do capítulo 10, onde diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Quando ele fala como alguns deles, ou seja, é os pais do povo de Israel que viveram no deserto e buscaram a idolatrar, e um dos exemplos disso foi o bezerro de ouro que fizeram para festejar e idolatravam. Olha o que continua dizendo: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, para festejar. Festejaram, porque Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e Moisés passou algum tempo ali e não descia, e o povo começou a ficar frustrado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, começaram a festejar. Então tomemos cuidado, porque aquilo que fazemos hoje em dia são coisas que desagradam a Deus, que nos fazem perder a nossa herança no céu, a nossa moradia. E isso é uma coisa tão séria, que há muitas festas, eu falo aqui no Brasil, que são idolatrias, comidas consagradas a ídolos, festas consagradas a ídolos. Mas por ser festa e diversão, o povo não vê como maldade. Mas isso é a carne desejando simplesmente demonstrar aquilo que está no teu coração. Mas a Bíblia não diz que o coração do homem é enganoso e é mau continuamente, não tem cura para o coração do homem. Por isso que o cristianismo é renúncia,
Seguir a Cristo, servir a Cristo, é renúncia todos os dias. É renunciar à carne, às vontades da carne. E adorar e servir somente a um Deus. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra daquele que nos criou, nos formou, criou os céus, criou a terra. Será que estamos tão arraigados em certos tipos de coisas, em certos tipos de idolatrias, que a nossa ira se torna constante quando vem uma palavra de confronto vindo do próprio Deus? E Ele não te confronta para querer te desamparar ou te punir, não. Ele te confronta para que você enxergue o seu erro e volte para os braços dele, porque ele deseja te salvar. Porque até mesmo os que dizem ser cristãos, por muitas vezes há esse tipo de idolatria. Idolatria ao dinheiro, aos dízimos e ofertas, idolatria ao corpo de outras pessoas, idolatria a querer ser a estrela daquela igreja, o centro daquela igreja, sendo que devemos sempre ter em nossa mente que o centro, o alvo ali é Cristo. E olha o que diz em Apocalipse: naquele dia dirão, em Apocalipse não, acho que em Mateus, se eu não me engano, naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome. Isso quem está dizendo é os que iam para a igreja, é os que achavam que estava adorando de maneira certa, é os que faziam coisas maravilhosas no nome de Jesus. Mas veja bem, o problema não está no nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso sim para cumprir, para fazer, para realizar. Mas o problema está em quem está usando o nome de Jesus, na vida que leva, nos verdadeiros desígnios que há no coração dessas pessoas. Amém? Espero que você possa compreender esta palavra. E em nome de Jesus, eu oro ao Espírito Santo para que vocês compreendam, para que vocês sejam salvos daquilo que está te afastando de Deus. É o meu desejo. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Amém? Até amanhã no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe. E lembre-se, Deus corrige a quem ama. Ele te ama tanto que não quer te perder. Não quer te dividir com o inimigo. Mas, com nossos próprios pés, uma hora estamos com Deus, caminhando com Ele, e outra hora, por prazeres da carne, por vontades e desejos alheios, estamos caminhando com o mundo, com as coisas do inimigo. Não sirva a dois senhores. O Espírito de Deus
é um espírito ciumento, que cuida, que zela, que ama e não deseja te perder. Amém? Fiquem na paz. Que o grande amor de Deus e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces divinas consolações seja com todos e todos digam amém. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.